Revisão do BPC é essencial. Eu já vou contar todos os detalhes dessa informação, mas antes eu quero até convidar para você se inscrever aqui no canal RN, né, seu canal de notícias aqui no YouTube, ou talvez você esteja acompanhando pelo canal Informativo Social. Também sejam todos bem-vindos mais uma vez. Olha, meus amigos, vocês lembram que eu trouxe um vídeo recentemente que o próprio jornal O Globo fez um editorial falando sobre que era preciso, digamos assim, fazer um pente fino no BPC, e aí perguntaram lá para o MDS, e aí? Está acontecendo pente fino? O pessoal do MDS respondeu, não está acontecendo pente fino nenhum. Eles não se contentaram, gente. Só com isso, o Globo não se contentou. Ou seja, o jornal O Globo, né, que faz parte da Globo, lá dos canais Multishow, GNT, aquele pessoal todo lá, eles não estão se conformando, meus amigos. Eles querem por de todo jeito, gente, eles querem que o governo federal faça uma revisão dos benefícios previdenciários. Eu vou ler a matéria para vocês aqui, gente, porque é um editorial, né? É o que o Globo pensa, que o jornal O Globo pensa sobre essa questão. Olha só o que diz no começo da matéria. Não há justificativa razoável no momento de queda na pobreza extrema para a disparada na concessão do benefício da prestação continuada ou auxílio, né, que é voltado para deficiente e pessoa idosa. Mas então, gente, se está caindo a taxa da pobreza, talvez signifique, jornal O Globo, é porque o dinheiro está chegando para aquelas pessoas que realmente precisam, como é o caso do BPC. Gente, o Bolsa Família é importante, eu sempre falei aqui, é de suma importância, eu sou um defensor do Bolsa Família, né? Mas só que o BPC é muito mais importante. Por quê, gente? Porque chega lá naquele idoso que tem acima de 65 anos, que não tem mais como trabalhar, ele vai receber esse benefício, no mínimo, gente, ele vai ter um pouquinho de dignidade. Também chega naquela pessoa portadora de deficiência, né, que não pode trabalhar, ou seja, isso justifica o porquê, né, a pobreza está caindo, porque o BPC está chegando realmente nas pessoas que precisa, né? E daí o jornal O Globo continuou, né, que entre janeiro e maio desse ano, 351,8 mil brasileiros passaram a receber 2,4 vezes a média do período entre 2014 e 2022, né? Ou seja, voltando a bater na tecla, né, que nesse ano houve um excesso de concessão de BPC que foi 2 vezes maior, né, do que ocorria entre 2014 a 2022. Gente, é incrível, né? Até nós que somos apenas comentarista da Previdência Social, né, não somos jornalistas de formação, sabemos um pouco o porquê desse aumento expressivo na concessão do BPC, mas me parece que o pessoal lá, né, do jornal Globo não sabe. Será que eles não sabem que houve uma certa flexibilização, como por exemplo ainda no mandato do Jair Bolsonaro, onde, né, por exemplo, antigamente numa casa onde tinha um aposentado recebendo um salário mínimo, se o INSS descobrisse, cortava o BPC da pessoa com deficiência. Agora não, pode ter o BPC e um benefício previdenciário. Na mesma casa pode ter 2 BPCs, ou seja, houve a flexibilização, entre outros, como por exemplo, né, a questão que pode ultrapassar a renda per capita, né, dependendo do caso, onde o deficiente depende de cuidados de terceiro, né, a renda, ao invés de 1/4 salário mínimo, pode chegar até meio salário mínimo, ou seja, houve essa flexibilização. E um outro motivo, gente, que está na cara, está escancarado, o porquê, né, muita gente conseguiu começar a receber o BPC agora, nos últimos tempos, por causa dos mutirões que estão ocorrendo no Brasil inteiro. Ora, será que esses veículos de comunicação não estão acompanhando? Por exemplo, né, nesse mês agora de julho, lá no Rio de Janeiro, vai ter um mutirão que vai atender mais de 1.400 futuros beneficiários do BPC. Você acha que no meio desses 1.400 pessoas que vão entrar, né, nesse mutirão,
uns 900 no mínimo vai receber o BPC. Isso faz com que esse número, né, gente, cresça, é natural. Eu não vejo, não entendo, gente, o porquê do jornal O Globo ficar aí desesperado, né, fazendo esses editoriais, no meu modo de pensar, para tentar fazer, né, o governo federal fazer um pente fino no BPC, porque ele já conhece a opinião do Fernando Haddad, né, que é favorável a esse pente fino. Eles conhecem a opinião da Simone Tebet, que é favorável a esse pente fino, e por isso ficam colocando lenha na fogueira. Só isso já representa um gasto extra, né, ou seja, essas novas concessões do BPC, segundo o Globo, teve um gasto extra, né, de 577 milhões de reais. A escalada tem provocado estranheza dentro do próprio governo, né? O BPC cresceu de tal forma que deve haver alguma coisa errada aí, disse a ministra do Planejamento, Simone Tebet, em audiência lá no Congresso Nacional, né? Inclusive que a gente abordou, né, algumas vezes essa situação. Talvez a nossa querida Simone Tebet também, né, está tão ocupada na pasta dela que também não esteja prestando atenção nesses detalhes quanto à flexibilização do BPC Loas, né, que na minha opinião não tem nada de errado, é só porque houve essa flexibilização, né? Você pode pensar diferente de mim, mas eu acho, gente, que é esse o fator, porque teve 2 vezes mais a concessão do benefício agora do que acontecia, né, de 2014 a 2022. Embora prevista na lei orgânica das... gente, aqui que chega aonde que eles querem o pente fino, né? Embora prevista na lei orgânica da assistência social, a LOAS, a previsão do BPC só foi feita, a revisão, né, do BPC só foi feita uma vez no governo Lula entre 2008 e 2009, né? Gente, o BPC, ele nasceu em 1993, se não me falha a memória, né? Segundo o jornal o Globo, houve uma revisão, né, de perícia médica nesse benefício e no cadastro somente no ano de 2008 e 2009. E agora o jornal o Globo já está falando, não é justo, é necessário, né? Tem que fazer. Hoje as informações e decisões são compartimentadas, né, dificultando a vigilância sobre o pagamento do benefício e facilitando a ação de fraudadores. O Ministério do Desenvolvimento Social, que administra o CadÚnico, alega que a revisão não é atribuição da pasta. A Previdência diz que é responsável apenas pela perícia médica de quem já recebe o auxílio e fica num jogo de empurra-empurra. Ou seja, o que isso quer dizer? Será que o jornal o Globo não percebeu? É que o pente fino, gente, tanto o ministro da Previdência Social não quer, porque sabe, né, que vai mexer com as pessoas mais pobres, mais carentes. Ele sabe que o ministro Wellington Dias, né, do MDS, também não é favorável. Por quê, gente? Quando se fala em BPC, está falando de pessoas extremamente carentes, extremamente pobres, né? E aí o Estadão, não... O Globo, né, vem com essa matéria aí, né, dizendo que a revisão é essencial para o controle de gasto. Eu só quero abrir um parênteses aqui, gente, só para vocês terem uma ideia, né, o fundo eleitoral, né, que é um dinheiro destinado para os partidos, né, fazer campanha eleitoral, com toda certeza, né, para essa campanha que vai chegar a quase 5 bilhões de reais. Engraçado, você já viu um editorial do Globo dizendo que isso é muito, que isso é dinheiro demais? Mas não, dá dinheiro para cara rico fazer campanha política? Pode, né? Agora dá dinheiro para pessoas carentes, para pessoas com vulnerabilidade social, para pessoas com deficiência, aí não, né? Aí tem que apertar o gasto, né? Tem que fazer revisão, gente. Eu fico muito revoltado com esse tipo de situação. E ele segue ainda com o editorial. Gente, vamos acompanhar aqui, porque é importante você que recebe o BPC ficar atento quanto a esse tipo de informação, né? Segundo o Globo, muitos caminhos levam ao descontrole. Facilidades criadas para conceder o BPC por meio de procedimentos online, sem os filtros necessários para saber se o beneficiário tem mesmo direito, ampliam demais o número de contemplados. Isso não ocorre apenas com o BPC. De acordo com o economista Marcos Mendes, pesquisador e associado do INSPER, o auxílio-doença também tem crescido descontroladamente
com os atestados médicos por via eletrônica. Talvez ele esteja se referindo, né, a TestMed. Após uma revisão durante o governo Michel Temer, o número de beneficiários do auxílio-doença caiu de 1,8 milhão para 800 mil. A partir de meados de 2023, voltou a aumentar e já está em 1,6 milhão, diz ele. Para aumentar o controle sobre os benefícios sociais, o governo precisa integrar suas diferentes bases de dados e ser mais vigilante em relação a quem tem direito ao pagamento. Não há dúvida sobre a função social do benefício da prestação continuada e auxílio-doença, mas o governo, se não fizer uma revisão urgente em seus cadastros e aprimorar os filtros, eles continuarão a drenar os recursos públicos cada vez mais vultuosos, né? É complicado, né, gente? É complicado você ver um dos principais meios de comunicação do Brasil, que é o Globo, né? Que é todo ali, aquele império da Rede Globo, vindo, né, jogar todo esse poder, toda essa influência em cima das pessoas tão vulneráveis, né, quanto aquelas que recebem o BPC. Tem uma questão que eu quero até comentar um pouco aqui, né, que falou assim que durante o pente fino, né, na gestão lá do BPC, né, tinha 1 milhão e 800 mil beneficiários, né, e aí com o pente fino caiu para 800 mil. Só que o jornal O Globo se esqueceu de um pequeno detalhe, né, que a maioria dos benefícios que foi cortado no pente fino lá da gestão do Michel Temer foi reativado na justiça, porque foi cortado indiscriminadamente apenas no intuito de economizar, né? Ou seja, foram cortadas de maneira ilegal. Isso não é eu que estou dizendo, é a justiça que está dizendo. Inclusive o próprio ministro da Previdência Social uma vez já falou: o que adianta fazer um pente fino num molde desse jeito aí, cortar apenas para cortar, se amanhã ou depois são todos restabelecidos na justiça. Eu acho que o jornal O Globo esqueceu de passar esse dado. Pois é, gente, o que você pensa? O que está por trás, cara? Por que será que o Grupo Globo está tão incomodado com o BPC? O que está levando a esse pensamento? Na sua opinião, você concorda com esse editorial do jornal O Globo, ou você acha que é uma perseguição em cima das pessoas mais vulneráveis desse país? Porque tem tantas coisas, gente, para o Globo se preocupar. Por exemplo, essa desoneração fiscal aí, né, de municípios, de grandes empresas, né, que não pagam imposto, né, que tem a tal desoneração, né, o Globo não faz um editorial, né, dizendo que o governo realmente tem que cobrar essas dívidas. Você já viu o Globo fazendo um editorial que o governo federal precisa receber essas dívidas bilionárias previdenciárias de empresas privadas e também de prefeituras Brasil afora? Você não vê, né, o Globo batendo boca, fazendo editorial nesse sentido, né? É muito mais fácil, como eu sempre digo aqui no canal, perseguir quem não tem voz e quem não tem vez. Graças a Deus, gente, que hoje tem a internet, tem pessoas como eu e tantos amigos aqui no YouTube, né, que denuncia, que tem coragem de denunciar esse tipo de falcatrua, esse tipo de perseguição em cima das pessoas, né, que sobrevive, gente. O pessoal do BPC, 99,9% sobrevive apenas com o salarinho de R$ 1.412 por mês. E mesmo assim está incomodando os poderosos.